Caro aluno, seja bem-vindo à disciplina de Fundamentos Teóricos e Metodológicos dos anos iniciais. Essa disciplina é a base do conhecimento sobre a matriz curricular referente ao primeiro segmento do ensino fundamental. A disciplina será o ponto norteador sobre os estudos dos fundamentos legais, normativos da educação e os parâmetros curriculares nacionais, em que as questões referentes ao seu conhecimento, à sua reflexão e ao seu desenvolvimento. Visando oferecer aos futuros professores um conhecimento mais específico, voltado para as atribuições da legislação, escolha de conteúdos de acordo com os níveis de escolaridade e todo o processo de avaliação, referente a essa faixa do segmento de ensino. O conteúdo a ser estudado é uma síntese organizacional da LDB, dos parâmetros curriculares nacionais e da portaria número 48 sobre avaliação da aprendizagem e encontram-se distribuídos em 4 unidades. Cada unidade está fundamentada nos aspectos conceituais dos parâmetros legais. Acreditando que toda a transformação só será efetiva através de uma educação de qualidade, essa disciplina tem a finalidade de orientar aos futuros professores sobre os aspectos que regem os anos iniciais do ensino fundamental. Na unidade 1, estamos nos referindo aos aspectos legais do primeiro segmento do ensino fundamental. Em nossa primeira unidade, estudaremos os aspectos legais do primeiro segmento do ensino fundamental, as noções fundamentais da legislação e o histórico do marco educacional. O objetivo: compreender os aspectos legais que regem a educação brasileira no que se refere ao primeiro segmento do ensino fundamental, de acordo com os fundamentos legais e normativos da educação brasileira, LDB número 9394 de 96. A educação brasileira é estruturada por normas e regimentos definidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Por esse motivo, antes de iniciarmos qualquer conteúdo pertinente aos anos iniciais do ensino fundamental, temos que ter o conhecimento do que rege a legislação. A LDB dispõe sobre todos os aspectos do sistema educacional, dos princípios gerais da educação escolar, as finalidades, recursos financeiros, formação e diretrizes para a carreira dos profissionais do setor. A LDB tem sido constantemente aprimorada. Ao exemplo disso, é a recente ampliação do ensino fundamental para 9 anos, com matrícula obrigatória aos 6 anos de idade. É a Lei nº 11.274, de 2006. A LDB atual foi apresentada ao Senado sobre o texto do senador Darcy Ribeiro. Por essa razão, a LDB número 9.394, de 1996, também ficou conhecida como Lei Darcy Ribeiro. Muitas pessoas ainda têm dúvida do que se refere às definições sobre educação. Vamos relembrar? Educação é o processo de desenvolvimento envolvendo a formação humana, tendo em vista a orientação de sua interação humana com o meio social, diante de um determinado contexto. Educação escolar. A educação escolar compreende em educação básica e ensino superior. E a educação básica, por sua vez, está compreendida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Já o ensino fundamental é organizado da seguinte forma: ensino fundamental, primeiro segmento, que vai do 1º ao 5º ano de escolaridade, e o ensino fundamental, segundo segmento, do 6º ao 9º ano de escolaridade. O que iremos estudar nesse material é referente aos anos iniciais, que corresponde ao ensino fundamental do primeiro segmento. Da educação, artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nos movimentos culturais. Essa lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino, em instituições próprias. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. No artigo 22 da Educação Básica, nós iremos encontrar sobre a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios
para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor. Artigo 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Todo profissional de educação tem que ter conhecimento sobre os aspectos legais. Do ensino fundamental, artigo 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito, na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão. Parágrafo 1º. É facultativo aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliando o período de permanência na escola. O que é a Constituição? É a lei fundamental no Estado, que contém normas sobre a formação dos poderes públicos, direitos e deveres dos cidadãos. O histórico do marco referencial educacional. Para compreender a função social da escola, é importante situá-lo no mundo moderno, observando os múltiplos papéis exercidos ao longo do tempo. Independente de suas modificações, no decorrer da história, a escola foi a instituição que a humanidade criou para socializar o saber sistematizado. Isso significa dizer que é o lugar onde, por princípio, é vinculado o conhecimento que a sociedade julga necessário transmitir às novas gerações. Como surgiu? Como surgiu a escola? A escola para crianças e jovens, como hoje a conhecemos, tem a presença recente na história da humanidade. É verdade que desde um passado remoto existia a tarefa de transmitir às novas gerações o conhecimento sistematizado. Já na antiguidade, tanto em Roma como na Grécia, a preocupação com a formação cultural daqueles que iriam construir as camadas dirigentes estava presente. Foi apenas há cerca de 200 anos, com os ideais da Revolução Francesa e da democracia americana, que a escola passou a ser compreendida como uma instituição importante, não apenas para os filhos das classes mais favorecidas, como para os filhos das camadas trabalhadoras. Essas mudanças políticas, resultantes de movimentos revolucionários, tiveram influência sobre a função social da escola. Educação no Brasil. De maneira geral, pode-se dizer que os nossos primeiros educadores foram os jesuítas. Houve desde o início muito improviso em nossa educação, e a oferta de matrícula era precária. A Constituição do Império, ortogada pela Coroa, 1824, estabelecia que a instituição primária seria gratuita. Porém, só veio a se modificar já na República, no início do século XX, por volta dos anos 20 e 30. Até então, as escolas, quando existiam, sobreviviam às custas de iniciativas isoladas. Em nossa história, tem sido frequentemente o descompasso entre as determinações legais e o que ocorre em termos de oferta escolar. A Constituição de 1824, por exemplo, previa educação gratuita para todas as cidadãs, mas não havia escolas para todos, muito menos gratuita. A Constituição de 1988, por sua vez, determinou que durante os 10 primeiros anos da promulgação, pelo menos, 50% das receitas resultantes de impostos aplicados em educação seriam utilizados para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental, artigo 60 das disposições transitórias. Embora nossos indicadores educacionais tenham melhorado bastante, 10 anos depois da promulgação da Constituição de 1988, ainda não se universalizaram o ensino fundamental em todas as unidades da Federação. Tampouco o analfabetismo foi eliminado. Embora a República tivesse sido proclamada em fins do século XIX, 1889, somente a partir dos anos 20 e 30 do século XX é que as coisas começaram a mudar no campo educacional. Isso tem a ver com as outras transformações que aconteceram na vida brasileira, algumas ocasionadas por fatores externos. Esses fatores ocorreram na esfera cultural, econômica,
política e educacional e acabaram por influenciar todo o processo social do Brasil. No Brasil, desde o começo da nossa história, temos a forte tradição de uma escola para poucos. Essa situação começaria a mudar já no século XX, depois da proclamação da República. Ainda assim, por muito tempo, a escola exerceu, em alguns lugares, e ainda exerce, uma função social excludente, ou seja, a escola atendia apenas a uma pequena parcela da camada mais rica da população. Hoje, temos o projeto Educação para Todos, o que prevê exterminar com esse tipo de educação. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases, complementa a Constituição, reiterando os dispositivos constitucionais em seus títulos introdutórios da educação, dos princípios e fins da educação nacional e do direito à educação e o dever de educar. Em 1961, tivemos a nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação. De âmbito nacional, a Lei número 4024 de 1961. Em 1968, tivemos a Lei número 5.540, 1968, que desencadeou a reforma universitária. Em 1971, tivemos a Lei número 5692, 1971, que reformou o ensino primário e secundário, ampliando a oferta de escolaridade obrigatória de 4 para 8 anos, instituindo o ensino de primeiro e segundo grau e propondo a profissionalização do ensino. Em 1996, mais precisamente em 20 de dezembro de 1996, foi promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, conhecida também por Lei Darcy Ribeiro. Podemos observar que todo o processo educacional é devidamente planejado e que os conteúdos disponibilizados para aplicação são elaborados através das orientações pedagógicas baseadas nos parâmetros curriculares nacionais. Até a elaboração dos conteúdos dos livros didáticos são conferidos para saber se estão inseridos nos critérios estabelecidos. Ao finalizarmos essa unidade, concluímos sobre a importância dos conhecimentos legais e normativos referente à educação básica, mais precisamente sobre o ensino fundamental.